Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Márcia de Paula e eu vim aqui hoje trazer um pouquinho de uma reflexão que chegou para mim já há alguns dias, mas hoje veio muito forte para a gente estar podendo compartilhar, vamos dizer assim. Então, para quem ainda não conhece meu trabalho, eu trabalho com as constelações familiares desde 2012, também sou terapeuta holística e apométrica. E uma técnica que eu tenho certeza que me ajudou a ser um ser humano melhor, né, foi a apometria. A apometria fez uma grande diferença na minha vida. Mas antes da apometria, eu precisei passar pelas constelações familiares, né? Quando eu iniciei lá com a Mimanza, eu tinha muitos conflitos com a minha família e nesses conflitos realmente me faltavam recursos, né, para saber lidar com tantos desafios que aconteciam na minha vida. E quando eu então decidi mergulhar, né, no aprofundamento, em primeiro lugar foi para mim, né, eu não tinha nenhuma pretensão de ser uma facilitadora, mas eu costumo dizer, né, que o destino vai levando a gente aonde a nossa alma quer. Então, em 2014, eu realmente comecei a facilitar as constelações. Levei aí 2 anos para estar me preparando, para estar cada vez mais, né, me melhorando, primeiro como filha, como irmã e como profissional. Mas quando eu comecei as constelações, eu percebi que é um campo, né, oculto, fenomenológico, na verdade, que traz muitos entendimentos que só a nossa alma consegue compreender. Eu costumo dizer que a constelação é uma profundidade que não tem limite. E é muito lindo, né? Porque a gente acessa vidas passadas, não só as histórias dos antepassados, mas também das nossas próprias histórias, e o quanto a gente carrega personalidades, né, de outras vidas e nem sabe como que isso atua na nossa vida. E o campo da constelação, né, sistêmica, ela é uma abertura assim ilimitada e traz esse fenômeno com tanta clareza, né, através desse campo. Então, eu lembro que eu atraía muitos clientes com situações muito de muita consciência espiritual, né? O Bert Hellinger fala de 3 consciências, né? O Bert Hellinger é o alemão que constituiu esse formato da constelação, que ele chama de terapia breve, né? Por isso que é terapia breve, não é o processo da terapia que leva, né, um bom tempo para a gente ir cada vez mais conhecendo. Ela é breve exatamente por isso, né? Porque ela tem uma profundidade e todos aqueles emaranhados a qual a nossa alma está ligada ali numa sessão de constelação, ele vem à tona, né? E isso está baseado nessas 3 consciências, além das 3 ordens da ajuda, que aí quem quiser saber mais tem vídeos aqui embaixo, aqui do canal do Espaço Holístico Casina, você corre lá que com certeza você vai ver bastante explicações aí das 3 ordens, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Mas eu estava falando das 3 consciências, né? Que é a consciência pessoal, a consciência coletiva e a consciência espiritual. Então eu tinha uma grande facilidade, tenho até hoje, na verdade, uma grande facilidade de atrair pessoas que abriam muitas consciências coletivas e espirituais, também já naquela época, em 2014. E eu atuava todos os fins de semana em São Paulo. E aquilo era, nossa, assim, muito, muito forte. E eu realmente não sabia lidar com essa consciência toda, né? Eu não sabia as 5 posturas, né, de um bom facilitador, assim como ele também escreve aí, as 5 ordens da ajuda. E no começo é assim, né? Você precisa de maturidade também, não adianta só o conhecimento, né? A maturidade, a sabedoria vem com o tempo, com a experiência. Então, eu lembro até que tinha casos de esquizofrenia, casos de convulsões, né, ataques epiléticos, e essas energias, né, quando aparecem, muitas vezes estão ligadas
com o que o sistema traz de assassinato. E não necessariamente a gente tem essa consciência, né? Porque isso pode ter acontecido lá com um bisavô. Então, por exemplo, um bisavô que de alguma maneira ele foi proteger suas terras, sei lá, né, quantos anos atrás, e esse bisavô matou alguém, né, para se defender, e ficou com medo de assumir, e isso ficou um segredo, enfim. Só que ele, com o medo, com todas essas situações, né, conflitantes, vamos dizer que tinha lá uns 3 filhos, né, e a esposa. Então ele começou a mudar, né, de cidade, de estados, para não ser descoberto desse assassinato. Então ali é ancorado, né, na família já uma energia oculta que não é falado, mas é um segredo que atua nesse campo familiar, inclusive nesse núcleo, né, especificamente nesse núcleo. Eu falo que atua nesse núcleo porque também pode atuar no núcleo da vítima, do que foi assassinado, né? Porque na constelação não existe vítima nem algoz. São destinos difíceis e equilíbrio, enfim. Um outro dia eu falo sobre o equilíbrio dar e receber dos sistemas. Mas no destino, né, desse sistema fica muito pesado. Então, ali é ancorado o medo, ali é ancorada essa energia, né, do assassinato, ancorado a energia de um segredo. Então, às vezes, um daqueles filhos podem começar a ter gagueira, problema com a garganta, né, que está ligado com segredos. E a esquizofrenia, né, eu coloquei esquizofrenia, mas ela está muito mais ligada também num conflito do próprio sistema entre sistema, né. A energia do assassinato mesmo, ele chama muita atenção nessa questão da convulsão, tá? Da epilepsia. Então, nesse emaranhado todo de emoções, aquelas crianças crescem, né? Vibrando medo e segredo e essa energia do assassinato. E ali eles podem desenvolver várias coisas, né? Como eu falei, a gagueira, problemas com a garganta, ou até mesmo, né, essa convulsão, essa epilepsia, e também síndrome do pânico, né? Porque pensa, se a todo momento você tá mudando com aquela energia de fuga, né? As crianças não sabem disso, mas aquele homem está fazendo esse movimento, né? E às vezes nem a esposa sabe também. E fica se ancorando essa energia de medo, de fuga, de pânico. Bom, o que eu quero dizer com isso? A constelação vem, né, tira esse véu de Maia, e aí muitas vezes é necessário que, vamos supor então esse bisavô, vamos colocar o filho mais velho, né, que daí seria um avô, traz essa energia de pânico, e o seu filho, então talvez o neto, que traga realmente a energia da epilepsia. Então, a gente vai indo de geração em geração. E vamos dizer que então é esse neto, né, que já tem idade, sei lá, vamos dizer uns 25, 30 anos, procura, né, a constelação para tratar isso, né? Enfim, faz todos os tratamentos, mas ainda dentro, isso ainda pega, né, para essa pessoa, que aí vamos dizer então que é esse homem que hoje é o neto. E a gente vê que na constelação isso pode acontecer, né, porque geralmente abre o campo da raiz desse sentimento, e aí a gente vê que essa doença, né, no caso da alma, que é ligado à energia do assassinato, mas está sendo representada pela epilepsia, ela se apresenta no campo, e os representantes, né, que eu brinco que ali acaba sendo uma nuvem carregada, né, que vem para esse campo, e essa nuvem é ligada a cada memória do que aconteceu nesse sistema e como foi emocionalmente, segredos e tudo mais. E aí, quando essa pessoa vem para constelar, essa nuvem começa a trovejar, e os representantes que estão ali, né, como um canal de representação das energias, das emoções,
começam a se banhar dessas chuvas, né, dessas gotículas dessa chuva, dessa nuvem carregada, e ali eles começam a entrar no campo da sensação do que acontece, e o facilitador aqui, né, com a acuidade, percepção, intuição e conectado ao campo, claro, né, vai tendo todas essas observações e intuições até acessar que isso está vindo lá do bisavô. Então coloca-se representantes, né, para esse bisavô, e com certeza vai aparecer, né, a pessoa que foi assassinada. Então também se coloca uma pessoa para representar, né, quem foi assassinada, e ali precisa que essas duas memórias, né, essas duas almas desse evento que aconteceu, desse destino, né, difícil que aconteceu lá atrás, gerações atrás, sei lá, 300 anos atrás, elas realmente se enxerguem no equilíbrio. Por quê? Porque possivelmente esse bisavô se pôs a serviço para essa pessoa que foi assassinada. Porque possivelmente, anteriormente, no sistema desse bisavô, teve alguém lá atrás que foi assassinado, e dessa pessoa que foi assassinada, teve alguém lá atrás que assassinou. Então isso também é um equilíbrio do sistema. Então eles se encontraram por amor aos seus sistemas, que também isso aí já é outra história, eles se põem a serviço. E por isso que é um fenômeno, por isso que a constelação é muito complexa e realmente é muito desafiadora. Pessoas que não têm essa profundidade, né, não buscam essa profundidade do que o Bert Hellinger escreveu e deixou aí, né, e hoje a Sophie Hellinger, né, a esposa dele, traz muito isso vívido em outras palavras, né, como nós estamos conectados, né, por uma tem a cartinha sistêmica que fala, né, de uma teia invisível, e é isso. Então essas duas almas precisam se olhar, precisam se respeitar, precisam apaziguar, precisam ficar em paz, cada uma com o seu destino, né, para que isso seja resolvido lá, naquele momento que aconteceu esse evento, para que essa energia venha vindo de geração em geração até que chegue aqui, né, no neto, e esse neto fique em paz de algo que ele carregava, que estava emaranhada, né, com essa situação e a qual ele estava ligado. Então, eu percebia, né, tudo isso, mas naquele momento, né, lá em 2014, eu não tinha essa clareza toda, eu não tinha essa maturidade, né, espiritual e de vivência para ter essa clareza. Por mais que eu lesse os livros, né, do Bert Hellinger, por mais que eu passei pelo treinamento, né, com a Mimanza, mas ainda não tinha isso, né? Isso é vivencial, né? Eu tenho certeza que é sabedoria mesmo, né, dentro das suas experiências. E autoobservação e também, né, e buscar por ajuda para ter esse entendimento todo. Só que isso me mexia comigo, eu ficava muito mexida, né, pela semana. E aí já tinha outra semana, mais outro grupo, né, de 6, 8 constelações por finais de semana, então era realmente muito puxado energeticamente. Até que então eu percebi que eu comecei a ficar exausta, eu comecei a ter pensamentos estranhos, eu comecei a ficar desmotivada, eu passava a semana inteira num processo de introspecção que não, sabe, numa inércia, numa apatia, e eu percebi que não era procrastinação. E até que então, né, processo sempre meditativo, vinha, você precisa de ajuda. Eu falei, será que é constelação? E aí vinha, não, você precisa de ajuda terapêutica. E aí eu busquei, né, por terapias com florais e outras, e ainda aquilo ainda mexia muito comigo. Melhorou, mas ainda mexia. Até que então me veio um insight, né, de uma pessoa que eu conheci em São Paulo, que já tinha falado para mim sobre o trabalho da apometria na Casa da Luz de São Paulo. Então eu fui conhecer essa terapeuta que atuava lá e, enfim, resumindo toda a história, eu me tornei uma apometra, né, com esse trabalho lindo da Casa da Luz que o Palermo iniciou em Santos. E depois disso, o entendimento, né, a maturidade, a clareza do que rege essa consciência espiritual, que é universal, né, que não tem dogmas, crença ligada a religião nenhuma,
foi trazendo um outro nível de consciência até para os trabalhos da constelação, né? Isso mudou tudo. Então eu digo que a constelação mudou, né, quem eu era no meu sistema familiar, me colocou no lugar certo, né, de quem eu realmente era, vim para essa família como a última filha, né, desse casal, que são uns pais maravilhosos que me deram a vida. E a apometria me deu um novo olhar e uma nova energia do ser humano, né, que eu sou hoje, que eu me transformei ao longo desses anos e que eu sou muito grata, né, essas duas aberturas que eu consegui acessar e trazer conhecimento, cura, sabedoria, consciência para minha vida, e junto, né, essas duas, o quanto elas me ajudaram para ser hoje, na verdade, o ser que eu sou aqui, né? O ser vir divino, a centelha divina que existe dentro de mim, sem intenção nenhuma, né, de querer fazer pelo outro, mas sim respeitar o destino do outro, olhar o outro com um olhar mais amplo, né, sem julgamento, sem crítica. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Todas as terapias são maravilhosas, todas nos ajudam, né? Em momentos específicos, tiram camadas. Eu tenho certeza que todas elas, né, vieram mesmo, né, numa canalização de algo muito maior, de um plano maior, para auxiliar, né, o nosso desenvolvimento aqui neste planeta, de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Mas a minha experiência, né, com a constelação e a apometria faz toda a diferença no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha vida, na minha família, né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. A constelação é maravilhosa, mas depois da constelação a gente precisa de um reequilíbrio energético, a gente precisa de um tempo para o download, a gente precisa ter um olhar, né, multidimensional de quem somos nós, com toda essa história que a gente estava enredada, até mesmo para que a gente possa deixar, né, que toda essa história que foi curada, libertada de tantas memórias, tantos emaranhados dessa constelação, né, ligado a esse sistema familiar, possa ser vivida, né, daqui para frente por nós que passamos por isso, né, e ter esse entendimento, ter essa clareza, ter essa leveza faz toda a diferença para que possamos realmente deixar isso reverberar não só em nós, mas em todo o nosso sistema familiar e com certeza para gerações futuras. É isso que eu queria compartilhar com vocês e agradecer, né, o Bert Hellinger por ter se colocado a serviço, né, de algo maior para esse planeta, canalizando, porque é assim que eu vejo, que ele canalizou, né, o formato da constelação sistêmica, assim como também agradecer o Palermo, que também, eu acredito que canalizou esse formato da apometria antigoécia, a qual ele ensina, porque a apometria, né, já existe muito tempo, foi um médico que iniciou a apometria com esse trabalho, e o Palermo deu um outro formato, né, e é esse formato que eu conheço. Qualquer apometria é maravilhosa, mas esse formato que eu conheço, que eu vivo, que eu tenho uma experiência, fez toda a diferença para mim, para equilibrar, né, essas duas juntas, eu ser, esse servir melhor, com mais clareza, mais consciência, com mais maturidade. É isso. Gratidão.